Olá, pessoal. Eu sou Micaele e, juntamente com minhas colegas Adriele, Beatriz, Isabelle e Josefina, alunas da disciplina de Educação Ambiental, falaremos sobre a biodiversidade. Iremos abordar conceitos, importância, causas, consequências e como podemos fazer para amenizar os efeitos da perda da biodiversidade nativa de determinada região. Além disso, abordaremos também como podemos inserir o tema da biodiversidade nas escolas de modo interdisciplinar, seguindo a BNCC. Segundo o artigo 2 da Conservação sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade ou diversidade biológica pode ser entendida como a soma de todas as coisas vivas, abrangendo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. É graças à biodiversidade que podemos, por exemplo, obter alimentos, roupas, medicamentos e principalmente energia, uma das maiores riquezas que existem no nosso planeta. A discussão sobre biodiversidade surgiu a partir de sua importância relacionada ao bem-estar e à saúde humana, além de ganhar destaque quando o processo de perda da biodiversidade alertou para a necessidade de conservação e do uso consciente dos recursos naturais. Em um breve apanhado histórico, o termo biodiversidade foi utilizado pela primeira vez em 1986 no primeiro Fórum Americano sobre Diversidade Biológica, organizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, tendo grande importância para entendermos, por exemplo, que as espécies e organismos são importantes para garantir o equilíbrio dos ecossistemas. Sendo assim, principalmente em decorrência das ações e da crescente atividade humana, os impactos negativos vêm perturbando a estrutura e a função dos ecossistemas, que resulta na perda e alteração da biodiversidade local, como podemos ver com o bioma cerrado. Segundo o estudo feito para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, as ações humanas como desmatamento, poluição industrial e doméstica, a agricultura, construções de barragens e aterros modificam e acabam afetando a biota aquática, a fauna e a flora da região do Cerrado brasileiro. Segundo Coutinho, cerca de 45% da área do domínio do Cerrado foi convertida em pastagens cultivadas e lavouras diversas e apenas 1,2% está em área protegida. Segundo dados do IBGE de 2005, foram contabilizados 45 taxas ameaçadas para o bioma cerrado em relação à flora da região. Já em relação à fauna, na época, foram contabilizadas cerca de 138 espécies que estavam ameaçadas de extinção no bioma cerrado. Mas não é somente no Cerrado que está ocorrendo perda de biodiversidade. Na Mata Atlântica, por exemplo, há várias espécies de plantas ameaçadas ou em vulnerabilidade de extinção, como por exemplo a canela preta, a brauna, jacarandá da Bahia e peperoba, dentre várias outras, sendo a maior causa as ações antrópicas. Quando a espécie é extinta de um local, causa impactos gigantescos ao ecossistema, pois as espécies interagem entre si e com o ambiente em que elas vivem. Um desses impactos ocorre na cadeia alimentar daquele local. Vamos imaginar, por exemplo, se uma espécie de cobra pertencente a um ecossistema entrasse em extinção, impactaria diretamente a cadeia alimentar, pois a quantidade de ratos, animais predados pela cobra, aumentaria sua população, fazendo com que a quantidade de plantas, com o passar do tempo, fosse reduzida. Além disso, os gaviões, predador da cobra, não teria alimento suficiente e isso desencadearia a morte de outros animais.
A ausência de predadores, por exemplo, é um dos motivos que ocasiona a dispersão e crescimento de espécies exóticas invasoras em determinados locais, principalmente aqueles que sofreram ou sofrem os efeitos da degradação. As espécies exóticas invasoras é um problema para a biodiversidade nativa, pois essas espécies competem por água, alimento, luz solar e território, ocasionando a redução das populações nativas. Com isso, é possível perceber que a extinção de um animal ou outro ser vivo pode impactar negativamente o ecossistema. E assim, a biodiversidade está ligada a diversos níveis que vão desde a variabilidade genética dentro de uma espécie, a biota de alguma região do planeta, o número de linhagens evolutivas e o grau de distinção entre eles, com a diversidade de ecossistema e biomas na Terra. Além da crescente atividade humana e o aumento populacional, há outros fatores que afetam a biodiversidade e que contribuem para o aumento da degradação ambiental, como a falta de planejamento relacionado às questões ambientais, bem como a falta de informações sobre o assunto, principalmente por parte da população. Estes fatores vêm apresentando consequências cada vez mais graves ao meio ambiente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Outro ponto importante está relacionado aos veículos de comunicação. Estes incentivam a compra de vários produtos, o que resulta no consumismo. E como consequência disso, há o aumento na produção de lixo, aumento no desperdício de recursos renováveis e também na redução dos recursos naturais e da biodiversidade. E como podemos mudar isso? Inicialmente, podemos mudar pequenos hábitos do nosso dia a dia, como, por exemplo, no consumo sustentável, praticar a política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e principalmente conscientizar as crianças e jovens. O processo de conscientização pode ocorrer essencialmente através da educação ambiental, que deve ser trabalhada nas escolas de forma interdisciplinar, pois a educação ambiental vai além do processo de aprendizagem comportamental, podendo alcançar a construção de uma cultura cidadã com atitudes ecológicas mais sustentável. Quando a escola conseguir proporcionar a abordagem da educação ambiental, especialmente no ensino básico, a escola cumprirá seu papel para a formação de cidadãos ambientalmente conscientes. A preocupação com programas ambientais que promovam o desenvolvimento sustentável é uma forma de garantir mudanças políticas e, principalmente, sociais. Uma prática sobre biodiversidade possível de se fazer é uma aula de campo, o que pode ampliar a compreensão do assunto entrelada à riqueza de vida local. Verificar, assim, tanto a grande quantidade de espécies, tanto vegetal como de animais, e que pode ser feito em áreas verdes próximas, como parques, reservas e até mesmo em zoológico. Tudo isso tem que ser feito com um termo assinado pelos pais. A proposta de aula prática amplia a visão dos alunos, incentivar a analisar a grande biodiversidade em nossa volta. A aula pode ser aplicada em alunos de ensino fundamental do 9º ano, como também no ensino médio, de acordo com a BNCC. Justificar a importância das unidades de conservação, como também tanto para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, sendo elas reservas, parques nacionais, e também investigar e propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais que ocorrem em espaços urbanos ou rurais próximos da sua comunidade. Para a aula de campo, você vai precisar de um celular para registrar a área, destacar
pontos importantes, além do fato de focar em procurar detalhes no local, como pequenos detalhes, como a formiga, abelhas, aves e mamíferos. Qual a importância dessas espécies e o efeito que ela pode causar se retirarmos ela da natureza, verificar se o ambiente possui pouca ou muita diversidade, se o local está conservado e, se não for o caso, quais os problemas que estão ocorrendo naquele local. Se é o lixo o problema, o desmatamento, incêndios recorrentes, e depois de toda essa análise em sala, faremos uma apresentação com os principais focos que demonstram toda a diversidade do local e o que precisa melhorar naquele ambiente. Se é de importância médica e o estado de conservação do habitat. Contendo essas informações produzidas pelos alunos, é possível fazer uma exposição em feira de ciências ou como exposição nos corredores no âmbito escolar, para chamar a atenção de quem passa. E para os professores que não querem sair da escola, outra possibilidade é a criação do painel verde, onde o professor, em uma aula, irá falar sobre as espécies de animais e plantas nativas da fauna local, perguntando se o aluno já sabe ou ouviu algo pela cidade ou no campo. E com tarefa de casa, os alunos devem pesquisar, fotografar ou fazer desenhos feitos por eles de animais e plantas que ocorrem na região. E em cada foto deve conter uma legenda com o nome do animal ou da planta e a sua importância no ambiente, se tem algum valor comercial. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre biodiversidade. Seja você uma pessoa consciente e cuide do seu planeta. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar.